estava bastante tímido ali atrás, quando ouvi uma palavra mágica do amigo nosso conhecido Vitor Valente, que ele falou assim: gente, pede uma música. Ninguém pediu, então vocês estão todos tímidos. Eu falei: me senti em casa. Que bom. Bom, gente, é porque é sempre uma responsabilidade muito grande falar de um tema. Todos os temas são importantes, mas tem tema que é muito, assim, de imensa responsabilidade. E esse não é diferente. Esse tema requer de todos nós a atenção que eu acredito que, infelizmente, está bem esquecido da gente, devido à forma como a gente está vivendo. O mundo solicita da gente muita atenção externa. E eu acho que a gente está dando atenção em excesso. Sabemos hoje, e tem uma quantidade de religiosos imensa, mas como a gente ainda está tão perdido de viver a beleza interna, porque a externa é que a gente ainda quer dar mais atenção. E na tentativa de tê-la, perdemos muitas vezes. Aparecendo na própria televisão, pessoas que se encontram no auge da felicidade da sua carreira profissional e, de repente, na excessiva busca da beleza, dá errado e aparece nas redes sociais as dificuldades físicas que ocorreram. Que a gente possa, então, buscar em Deus o verdadeiro sentido. Quando esta casa, o Lar Francisco, tem carinhosamente nos convidado, a gente fica com muita alegria de fazer o nosso melhor. Quando vocês são didaticamente envolvidos no início, numa atividade que faz e bem, e todos saem das suas caixinhas e se colocam à disposição do movimento em direção ao outro, na verdade o Cristo já fizera isso. Antes de Cristo, Moisés fizera isso. Antes de Moisés, outros fizeram isso. Mas olha como somos espíritos endurecidos. Daí, através da voz do Raul Teixeira, o espírito Camilo comenta para o próprio Zé Raul que os espíritas são aqueles que passaram por outras religiões, mas não conseguiram se converter. Foi necessária uma doutrina da razão, para talvez através da razão agora nos acordar, porque somos questionadores, o suficiente para muitas vezes a gente, na tentativa de não aceitar qualquer coisa, observa o movimento espírita, questionando, e aí eu posso usar a palavra em excesso, a questão doutrinária. Leiam, estão lendo os livros, principalmente as obras básicas, e começam comentários que a gente ouve, e eu estou reproduzindo aqui, na fala dos que eu já ouvi. Que o livro dos Espíritos está ultrapassado. Quando a gente entende que o livro dos Espíritos é, na verdade, uma obra básica, que tem só 160 anos, se a gente entende que esta obra é a parte filosófica que explica de onde viemos, para onde vamos, e o verdadeiro sentido de estar aqui na Terra, porque a gente nem leu direito e já ignora a obra. Porque a gente tem a pretensão, antes de estudar verdadeiramente, conhecer melhor as obras básicas, a gente se afasta achando que ela não condiz com o momento atual. Se é o Consolador prometido, não olhemos ou vamos ouvir essa frase com a pretensão que nossos corações ainda estão cheios. Quando foi dito que a doutrina espírita é o Consolador prometido, em nenhum momento os espíritos que já alcançaram a humildade, que o Cristo nos ensina, dizendo a importância que ela é na vida, principalmente de nós espíritas, e que os 5 princípios básicos não faz parte só da doutrina, por isso que ela é consoladora.
Deus é dos espíritas? Imortalidade da alma dos espíritas apenas? Reencarnação dos espíritos? Pluralidade dos mundos habitados? Comunicabilidade dos espíritos? Aí a gente ouve isso e já começa cheio do que a gente tem, colocando às vezes nas obras ou nos espíritos, e algumas vezes colocando até em Deus. Passando um pouco não sei o verdadeiro, a veracidade disso, mas a gente mexendo lá no Facebook, vira e mexe vinha de Miami dizendo que era ao vivo e mostrando como que o vento, né, está lá que é o furacão, né? E aí vem aqueles comentários, oh meu Deus, não sei o que, aí aparece rostinho de gente chorando, rostinho de gente assustada, e aparece rostinho de gente rindo. E alguém comentou assim, meu Deus, tem gente rindo. E vários outros comentários diziam assim, isso é a ira de Deus. Aí quando eu olhei, eu ri, mas eu ri de nervoso. Eu falei assim, gente, ira de Deus. Se Jesus há 2000 anos atrás nos ensinara a amar os inimigos, perdoar a ofensa, se Jesus foi incapaz de ter qualquer golpe de violência, se Jesus ensinava o amor intenso, a gente acha que Deus tem ira. Aí a gente percebe quando o Divaldo diz assim, que o homem encontra-se atualmente muito esquecido de Deus, no sentido dele, esquecido do Pai, que o homem encontra atual muito perdido deste Pai. Isso talvez explica o tema de hoje. Isso talvez explica o quanto a gente, por não domar dentro de nós os nossos vícios, a forma como a gente trata o outro, a gente fica tendo que ler sobre os dados de 2012 da ONU, quando diz que 800 mil pessoas morrem por suicídio. E ainda vai mais, dizendo que jovens de 15 a 29 anos, pelo menos para a época que foi, né, pesquisado, também adentra o mundo espiritual através desse ato. E que o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos. Se a gente pensar nisso, aonde a gente está falhando? Mas vamos pensar nisso sem peso de consciência, porque o homem encontra-se muito cheio de si mesmo, porque a gente não aprendeu ainda a se esvaziar e buscar nesse Pai amado e se encher do recurso de falas que iluminam. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim, por que estamos desatentos ao Evangelho? Porque a gente faz talvez o culto no lar, frequentamos o centro, botamos o nome na reunião de obsessão, buscamos muitas vezes a água frutificada, a pomada do vovô Pedro. E aí, que mudança isso tem feito na vida da gente? Quando chegamos em casa, qual está o nosso olhar? Talvez até primeiro para a gente mesmo. Quando a gente se olha no espelho, quem a gente enxerga? Quando a gente olha nossos irmãos, nossos pais, os parentes que muitas vezes vêm agregar a nossa família por diversos motivos. Quando a gente vai para a família além da carne, que é quando a gente vai construindo no próprio trabalho, no nosso emprego, a família que a gente convive muitas vezes 8 horas por dia. E dependendo de quanto tempo a gente já está nesse lugar, há muito tempo, né? Já se envolveu bastante. Como a gente olha o outro? Como está o nosso sentimento da crítica? Porque parece que o outro se suicidou, mas quem não teve o olhar? A gente vive responsabilizando. É preciso que a gente acorde em Jesus e perceba nesse Evangelho, não aquele Evangelho dos rituais externos, mas o Evangelho que movimenta a alma. O Evangelho que troca lágrimas por sorriso de esperança.
Evangelho que faz a gente encontrar vontade de dar mais um passo quando as pernas se adormeceram e perderam o movimento de querer fazer qualquer outra caminhada. Buscamos muitas vezes na alegria da vida, e quando estamos jovens a gente quer fazer de tudo, porque o corpo aguenta, porque no outro dia eu levanto de novo, vou na praia, dou um mergulho e estou refeito. Vou para a academia, malho, encontro os amigos, ou tomo aquela outra cervejinha para poder tirar, né, do anterior, e a gente não percebe os venenos que vamos nos permitindo. Mas é engraçado que a doutrina não nos proíbe nada. E Chico, que é um homem de imensa humildade, quando aqui na Terra passou, e com certeza continua essa humildade crescendo cada vez mais, diz que não importa onde a gente entra, o que importa é como a gente sai. Aí a gente está num mundo cheio de regras, né? Regras para os nossos familiares, regras para a nossa vida, regras para a vida de quem convive. E a gente vai se formatando, se limitando, porque na verdade, se a gente não trabalha a humildade, tudo no outro muitas vezes gera inveja ou asco, né? Ou eu não quero ver, ou eu desejo ter. E é isso que vem causando infelicidade, porque a gente está esquecido que a gente vive antes do berço e continuará vivendo após o túmulo. Diz nesse próprio site que o suicídio grita, mas o Cristo dissera: ouça o que tem ouvido para ouvir e olhos de ver. Eu acho que a gente continua um pouco meio cegueta, né? Faltando na gente essa percepção do próximo, porque a nossa análise ainda é assim. E não vou falar não, porque eu acho que aquela pessoa é uma mala. E acho que é do tipo sem alça. E assim a gente vai, sem perceber. Quando da própria família a gente vê jovens, que eu lidei com eles coordenando mais ou menos 22 anos, e devido às minhas filhas eu continuo frequentando, indo lá. E a gente vê jovens totalmente dispersos, porque não se sentem aceitos. Da mesma forma que eu também já fui um jovem, graças a Deus nunca cheguei a essa questão do suicídio, nunca desejei isso. Mas é interessante que quando eu era jovem, na minha época, quando eu tinha cabelo preto, 14 anos assim, faz muito tempo, estou com 58. Todo homem tinha que jogar bola. O homem que não jogava bola era estranho, mal visto. E eu não conseguia decorar o nome de nenhum jogador. Eu não conseguia ter intimidade com a bola. Eu adorava conversar. Talvez agora estou entendendo porque eu sou convidado para fazer palestra. E aquilo não foi fácil. Como foi difícil? Eu só podia ir ao cinema com meus irmãos mais velhos. Era condição, eles se ouvirem isso, eles vão entender porque a gente fala isso hoje com muito carinho, não mais com a arrogância que eu tinha um tempo atrás. Eu só podia ir ao cinema, que era o cineclube, o matinê, se eu jogasse bola. E era horrível jogar bola. Eu não conseguia dar um chute. A pessoa vinha para cima de mim e ficava parado. Eu não gostava de fazer gol, porque parecia que eu ia entristecer o outro. Era a minha visão. Mas para a época era terrível isso. E eu vou contar um segredo, vocês não contem para ninguém, está sendo filmado, mas quem está ouvindo não vai contar. Eu sou fluminense porque meu pai é o seguinte: quem não fosse fluminense não podia morar dentro de casa. Até minha avó cearense era fluminense. Ela tinha que dizer que era fluminense. Mas não me pergunte o nome do goleiro, e eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei. Não sei. Mas aprendi a ser feliz independente disso. Eu aprendi com a doutrina espírita não mais depender do que o outro pensa de mim. Não mais depender do que o outro quer ou deseja ou como eu tenho que me formatar. Eu não espero nem dos espíritas como eu devo ser. Mas uma coisa eu aprendi, porque a gente tem que viver em sociedade. O respeito ao que os outros falam. Viver em sociedade é também respeitar, mas não absorver essa cultura que vem à mídia, formatando pessoas em belezas que passam,
porque somente o que fica é o que a gente carrega no coração. Muitos corações vazios reencarnam e vêm jovens, mas já tem toda uma experiência passada. Ele não nasceu agora. Os jovenzinhos de 1, 2, 3 anos, recém-nascidos, não nasceram agora. Que experiência esses espíritos trazem? Nós nos preparamos verdadeiramente para recebê-los? Quando eles começam mostrando personalidade forte, que todo mundo, nossa, que pessoa, isso vai ser um líder. E a gente vai adubando aquela liderança, mas muitas vezes não com o Evangelho. Aí quando cresce, o que era bonitinho quando pequenininho fica muito, desculpa a palavra, horroroso quando grande. Porque quem aguenta um adulto enérgico demais, mandão demais, né? Que sai nos doutrinando, que sai nos mandando, que só quer da forma deles. E aí vai gerando ambiências em que muita gente se isola, e dentro de casa também. Porque está faltando essa busca da gente descobrir nós esse verdadeiro sentido do Evangelho. Os alertas que eles dão a gente é porque muitas vezes isso tudo começa de uma forma assim, segundo a experiência que o site traz, né? Despedidas, organização financeira, desapego, são indícios de possibilidade, de intenção de chegar à situação do suicídio, né? A nostalgia, a falta de planos, melhora aparente. Então as pessoas vão tendo esse tipo de indício, e o site diz que muitas vezes é confundido apenas com uma situação que é difícil, delicada, mas apenas com depressão. Mas às vezes não é só uma depressão. Às vezes por trás disso está toda uma intenção de insatisfação, de estar vivendo num mundo onde ser aceito é muito difícil, onde ser acolhido mais ainda. Então, gente, sem jogar sardinha aqui para vocês, aqui para a Cristi e para o George, agradeço esta casa, que vai carinhosamente nos dias, no domingo, na quarta, que é a primeira vez que eu falo aqui domingo, as outras vezes que eu falei foi na quarta-feira, sempre incentivando o carinho. Outra coisa também que vai ajudar é todas essas informações que a Cristi tem passado. Talvez quem frequenta aqui já há um tempo, vai a Cristi falar de novo da rifa, de não sei o quê, de doação, a vida está difícil. Mas olha, ninguém tem tão pouco que não possa oferecer mais. Porque muitas vezes a gente se prende na questão de oferecer o dinheiro, sabe, Cristian? Mas muitas vezes eu posso garantir a vocês que tem muita carência de amor e de atenção. Carência de abraço verdadeiro. Carência de olhar que não humilha. Carência da gente olhar para o outro e não achar que o outro é só uma coisinha passeando com uma roupinha simples, coitado, não é nem de marca. E a gente olha assim. Se a gente voltar a olhar aquele livro Voltei, quem já leu o livro fica surpreendido de ver um trabalhador em que atuava e a disciplina da casa era imensa. A didática que ele usava e toda a administração era impecável. E ao desencarnar, ele se percebe fosco, sem brilho. E aí os espíritos, devido também à quantidade de trabalho que tinha feito, mesmo na parte mais material, que deu a ele algum merecimento, explicou para ele que ele fez tudo aquilo, mas faltou muita questão do amor. Dar o dinheiro já ajuda. Mandar o dinheiro para aquelas pessoas que estão lá em Conceição, isso ajuda. Mas se puderem, vamos lá. Porque um abraço lá, por mais que pareça que eles não perceberam, existem entes queridos, espírito responsável pela reencarnação deles, que vai ficar feliz pela alegria que você levou, pela vibração que deixamos, que naquela hora não fez o efeito que a gente esperava, mas no decorrer dos dias.
aquela vibração do outro e do outro, as nossas orações de quando na hora de dormir, lembrar daquele companheiro, daquela companheira, e a gente continuar cuidando, curando, porque a fé remove montanha, e a gente não acredita nisso. A gente fala, acha bonito, usa isso em casa, mas quando tem que trazer isso para a atitude, aí como é complicado, não? E é onde esfria, é onde muitas vezes, no decorrer das reencarnações, vamos aí permitindo que a alma adoeça a tal ponto que tudo pareça sem sentido. E qual de nós pode estar caminhando por uma situação delicada dessa? Qual de nós está vivendo a angústia de não ter o que deseja, de não ser o que buscou através da capacitação, mas que as oportunidades não surgiram? É importante, gente, que a gente fique atento às dicas. Por quê? Porque, na verdade, a gente não vai ter receita de bolo, senão Jesus teria deixado tudo explicado assim. Por que que Jesus falou por parábola? Porque a própria doutrina não trouxe, entre aspas, tudo. Até porque dentro da lei de evolução, as palavras mudam, as coisas chegam. Mas mesmo assim já foi dito, se a ciência trouxesse algo, que a gente ficasse com a ciência, desde que o bom senso coletivo indicasse a possibilidade do que a ciência está falando está correto. Então é preciso que nós espíritas tenhamos mais compromisso com esta doutrina. Vejo muita gente dizendo assim no movimento atual, e eu tenho falado inclusive com os jovens: o questionamento é válido e importante, mas cuidado para quando o questionamento é demais e te levar para o nada, isso é perigoso, muito perigoso, porque a gente questiona tudo e não sabe onde quer chegar. Mas sabe por quê? Porque é igual a gente questionar sem ter feito biologia e tentar descobrir a importância das células. Eu não sei. O que eu estudei de biologia eu fiz para passar, decorei algumas falazinhas, fui lá, escrevi. O professor achou que eu estava capacitado e me aprovou. Mas se ele for me arguir hoje, e arguir, me entreguei, né? Essa palavra é antiga, né? Se ele for me dar um teste hoje, com certeza eu vou falhar, porque eu decorei para passar. Eu não aprendi biologia. Assim somos nós na doutrina. O que a gente tem aprendido? O que a gente tem feito da nossa vida para ser diferente? Conta uma história muito interessante que um pintor, não sei se você já conhece, porque hoje as redes sociais estão aí para todo mundo, que ele queria pintar um quadro, e ele queria pintar no quadro a paz, a felicidade, a alegria e o amor. Então ele ficou lá, não conseguia ser inspirado, saiu de manhã cedo para caminhar. E ao caminhar, ele viu lá o sino tocando, entrou na igreja. Após a missa, ele foi conversar com o padre e falou assim: padre, o que é paz para o senhor? Aí ele falou assim: olha, paz é esse momento, é essa oração com Deus, essa hora que a gente esquece um pouco de nós mesmos e confia no Pai. Eu sinto paz. Aí ele falou: opa, consegui já identificar a paz com o meu padre. Caminhando mais um pouco, no decorrer do tempo, ele percebe as crianças brincando. E naquelas brincadeiras de criança, ele percebe quantas crianças estavam rindo, sorrindo. Ele: nossa, encontrei a segunda coisa, encontrei a alegria. E aí, ele já, no final da tarde, volta para casa e percebe que não tinha encontrado ainda o amor. Quando ele chega em casa, ele vê que a luz estava acesa e a família, que era a mãe e os 2 filhos, estavam orando. E ele ficou na porta escutando, não entrou. Aí eles diziam, na oração, que Deus pudesse amparar o marido e o pai que tinham saído
que tinha saído, mas não tinha retornado, que pudesse estar tudo bem. E ele percebeu naquela hora que ali tinha paz. Quando de repente os filhos olharam e viram ele pelo vidro da porta, saíram correndo, pularam no colo dele, e ele percebeu: nossa, na minha casa tem paz e tem alegria. E a esposa chega, o abraça, dá um beijo e fala: que bom que você chegou. Aí ele percebeu: amado, paz, alegria, amor. Procuramos fora o que está dentro, mas como a gente dorme e acorda todo dia, aquilo que vai ficando meio rabugento na família, a gente vai esquecendo que por trás daquela rabugice é só uma infantilidade do caminhar de cada um de nós que não aprendeu a viver com Jesus, o que já é capaz de realizar. Então a gente se perde no nosso egoísmo, que aflora na hora da raiva e poucas vezes consola, ampara e ajuda aquele que precisa. É preciso a gente ficar atento, porque a gente está dormindo com tanto conhecimento de onde veio, para onde vai, mas não sabe nem por que está aqui. O que fazemos da nossa vida? O que a gente deseja? O outro é chato, mas dizem os psicólogos, e aí, desculpe se eu boto uma expressão assim, gente, eu não estou chamando a atenção, tá? É meu jeito de falar às vezes, mas eu estou falando com muito amor e carinho. Tem gente, às vezes, que busca, às vezes no outro, esse entendimento. E os psicólogos, por que explicam a gente? Que quando a gente fala que o outro é assim, o assado, é porque isso está muito em nós. Então vamos ter cuidado, quando a gente estiver conversando e falar assim: fulano não presta. Se a pessoa tem amigo psicólogo, se ela é psicóloga ou psicólogo, ela vai saber assim: e você também não. Então olha como, infelizmente, a gente está precisando de uma disciplina para poder a gente aprender a domar a nossa língua e viver melhor. Tanto é que no próprio, eu acho que é Caminho, Verdade e Vida, um desses livros, em que Emmanuel, através de Chico, fala sobre a língua, a importância da língua, que ela pode ferir, mas pode elevar. Como a gente está usando a nossa? De que forma a gente está buscando? Porque, gente, eu poderia chegar aqui, botar até em slide, a quantidade de mortos pelo suicídio, como que o suicídio fica, como acaba, como não sei o quê. Só que eu falei assim para mim, fiquei a semana toda pedindo: Deus, me ajuda a falar do que eleva, do que não chega a essa situação, porque senão ia parecer apenas um jornal nacional dizendo as desgraças da vida. Porque se a gente buscar nas obras básicas, nós temos lá o céu e o inferno, que é a quarta obra básica. Qual de nós já leu? Ali está dizendo cada um como vive após o desencarne. Se a gente não leu, a gente está perdendo a oportunidade da informação. E informação, como diz, a informação é poder. Então a gente está sem poder, principalmente o poder de fazer melhor. Tem aquele livro de André Trigueiro, que ele fala assim: viver é a melhor solução. Já está nas bancas, nas livrarias espíritas, aliás. É só adquirir e começar a refletir, para que a gente identifique no outro e como a abordagem deve ser. Porque a gente teve um curso aqui, né, Cris, que eu fui carinhosamente convidado, sobre o CVV, que é sobre Centro de Valorização da Família. Da vida, desculpa. Aí, ali mostra, inclusive, o que eu trouxe também do site, dizendo que a gente tem que evitar, quando for ter um diálogo com pessoas que a gente identifique, a gente não deve interromper a conversa. E a gente poucas vezes faz isso. Quando o outro está falando, nem terminou, a gente atropela e chega já dificultando, ou falando, ou opinando. Esses dias, conversando com a minha filha, foi interessante que eu tive um pequeno aprendizado, e ela só tem 16 anos, né? A outra tem 18. Ela virou e falou assim para mim: pai, deixa eu terminar de falar. Aí eu falei assim para ela, eu me envergonho de ter falado assim, tá, gente? Eu falei, não acho que é bonito. Eu falei assim: filha, papai já tem muita experiência, tem 58 anos, e aonde você está falando já sei o caminho.
Ela, pai, se eu não cair eu também não aprendo, mas o senhor também me deixou terminar, o senhor sabe o que eu vou falar. Aí eu esperei, dá vontade de a gente voltar àquela época que a gente apanhava, mas hoje a gente sabe que não vale a pena, que apanhar não me fez nenhum monstro, mas não precisa, né? Hoje a conversa, o diálogo, a alegria, mas os filhos hoje, eles nascem muito inteligentes, com facilidade de refletir e põe a gente no bolso muitas vezes. Mas o alerta que está sendo, porque houve um modismo aí, eu falo isso, mas sem sentido pejorativo, onde começou a se falar de criança cristal e criança índica. E começou uma fala no movimento espírita que todo filho, neto, era cristal e índico. E aí depois, graças a Deus, passou um pouco, então os alertas é o seguinte: as crianças estão nascendo inteligentes, sim, mas extremamente carentes do Evangelho. Precisando da gente parar de achar que já são crianças evoluídas que vieram para renovar o mundo. Vai renovar se nós adultos continuarmos fortalecidos no aprendizado, na paciência e estendendo a mão aos jovens, para que eles aprendam a conviver conosco. Hoje minha esposa falou assim: estou cansada. Aí eu falei assim: mas por que? Você dormiu bem à noite? Ela falou assim: fiquei com a minha filha até tarde vendo o filme. Aí eu falei assim: mas eu não vejo isso como uma coisa ruim. Porque se a gente não parar um pouco e viver o mundo deles, a gente não consegue trazê-los para o nosso mundo. Por isso que jovem acha velho chato e velho, né, pessoas idosas acham criança chata. Porque a gente não aprendeu ainda aquele olhar educativo de quem está ali é alguém talvez muito mais experiente do que eu. Eu sempre gosto de falar isso nas palestras. Se Chico tivesse encarnado e fosse agora meu filho ou minha filha, o que eu estaria ensinando a esse filho? Lógico que eu estou falando provavelmente de uma criança muito evoluída, que nasceria muito. Mas sim, são crianças que nascem para alegrar a casa, para trazer conforto e para mudar os caminhos. A tristeza vem quando tudo isso, gente, fica os pais trabalhando muito, os filhos entreguem às babás quando podem, ou às creches o dia inteiro, e vai gerando e oportunizando aquela alma enfraquecida a absorver o nada da vida e não ter sentido, porque ela não consegue perceber a alegria. E sem nenhuma vontade aqui de estar criando questão de culpa, mas principalmente pais briguentos, pais que se separam, pais que não têm aquele cuidado, separou, mas continue amigo dentro da possibilidade, pelos filhos, para que esse índice não continue aumentando, para que a gente não fique apenas no, nossa, tem mais um, e hoje foram 2, 3, nossa, já tem 4, e a gente está fazendo alguma coisa, porque senão o mundo não muda. O mundo não será de regeneração daqui a um tempo. O Divaldo abordava uma questão muito interessante quando ele falava assim, sobre, ele foi, como fala, uma entrevista, né? Não estava vendo essa palavra. E perguntaram a ele sobre esse limite, né? Como que dá o nome, Cristo? Data limite. E na data limite foi perguntado a ele o que ele achava disso, porque existia fala de datas, por isso o nome é data limite. E aí ele, muito fraternalmente, carinhosamente, falou assim: conheci o Chico e sei do quanto o Chico era cuidadoso com tudo isso. A forma como isso está sendo divulgado é que precisa ter muita atenção. E se a gente aprende, gente, que a gente no curso da vida a gente pode mudar as coisas, não caberia o Chico trazer data, mas nós do movimento espírita precisamos. Sabe por que estou alertando toda hora para as obras básicas da doutrina espírita? Porque quando essa doutrina por nós espíritas for bem entendida, com certeza ela vai nos tirar da angústia, das insatisfações da vida, porque a gente está falando muito do suicídio daquele que realmente findou a vida. Mas e o suicídio indireto? Que aí somos todos nós praticamente,
que é quem fuma, quem bebe, quem fica horas sem dormir, quem utiliza mal o seu tempo, quem se mantém raivoso, nervoso, agitado, vingativo, a gula, a inveja. Tudo isso são suicídios indiretos. É só a gente ler o nosso lado, ou assistir um filme. Ou quem tem muita preguiça de ler, assiste o filme em português, porque aí não precisa ler e não vai ter desculpa. Ah, mas eu não consigo ler aquelas letrinhas. Está lá, o suicídio indireto do André Luiz. 8 anos no chamado umbral, para poder, ele, depois de muito sofrimento, quando ele cansou de sofrer, ele buscou ajuda e a ajuda chegou imediatamente. Aquilo que a gente está pedindo não chegou, ou a gente não está sabendo pedir, ou o merecimento ainda não faz parte. Porque tem uma caminhada. Se uma criança de 3 anos quisesse ter 60, ela não vai ter, ela vai ter que esperar os anos. E agradecer a Deus se chegar. Porque hoje chegar à unidade é quase um presente, né? Porque diante de tantos assaltos, tantas dívidas, tanta coisa, tanta situação, mas ao mesmo tempo tanto cuidado, porque a vida mudou. Até o André aquele Clis, eu estou esquecendo, eu acho, não sei se uma pessoa chamada Alzheimer está começando a preparar, eu tenho, de vez em quando escrevo prometa, é de família, desde novinho eu era assim, então eu já tenho isso desde novo. O Santo Clis, ele comenta, né, que é importante a gente ter atenção a isso. Por quê? Porque na verdade a gente fica envolvido nas nossas percepções com pouca reflexão, e essa pouca reflexão faz a gente se fechar. Daí o convívio ser difícil, daí a gente analisar demais o outro, a gente se afastar ou não viver a alegria daquele aprendizado. Porque lei de causa e efeito tem também gerado em alguns comentários, falando assim: o espírita adora viver de passado, o espírita adora a dor, o espírita adora dizer que tudo foi porque fez. Não, gente, não é assim. Que interpretação é essa? Porque a gente está pegando uma lei de causa e efeito de grande importância para nos ensinar a saber o porquê que a vida agora está assim. Porque se eu esquecer a lei de causa e efeito, eu imediatamente vou questionar Deus. Por que as pessoas, muitos amigos que eu convivi, eram altos, fortes, bonitos, eu tive que nascer magrelinho, feio e ainda pobre? Porque, mas Deus quis, então Deus é sádico, não é? Mas aí Deus não é, porque a gente entende que de acordo com a nossa caminhada, a vida vai nos trazer o enriquecimento e o merecimento do que a gente precisa. A doutrina espírita está aí o tempo inteiro. Aí a gente vê pessoas, não tenho tempo, agora tenho que cuidar dos meus netos. Mas agora é minha faculdade. Será que não consegue uma vez por mês vir a casa, estudar um pouco, refletir, ler em casa também, que tudo isso vai gerando aprendizado. E é interessante que tem uma situação que a gente vai ver, já até 8h30, não é isso? Por que viver? E ele vai dizendo que a gente vive de uma forma... 10 minutos? Tá. Obrigado. Que a gente vai vivendo de uma forma longa ou curta, e a gente não viu tudo, e a gente ainda tem muita coisa para viver. E esse viver, por mais que tenha dado errado, a gente não precisa encontrar motivo para se lamentar ou se culpar. Basta fazer novas escolhas a fim de obter melhores resultados. Só fazemos novas escolhas se a gente entender a vida. Se a gente tiver certeza do amparo do Pai, se a gente tiver certeza que não aconteceu por acaso e que no caminhar aquilo vai mudar, que tudo passa realmente e que eu não preciso ter vergonha do outro para que eu não chegue a essas consequências do suicídio ou de me matar no sentido de me isolar.
desistir da vida, como muita gente se entrega a um quarto escuro, não tem coragem de chegar ao suicídio, mas parece que morreu para a vida. Então é preciso, né, redescobrir o sentido de estar aqui, estabelecendo novas metas, novas leituras e novas descobertas. Isso não é simples, gente, e não muda de uma hora para outra, porque se a gente entender que na lei de causa e efeito a gente traz também com a gente aqueles que a gente já maltratou, que muitas vezes vai se aproximar de nós pelas nossas brechas e criar situações mais delicadas, mais difíceis. Mas é interessante que eles vão mostrando que se nessa situação isso acontece, tem uma outra coisa que acontece ao mesmo tempo. É que nessa caminhada a gente vai aprendendo que a alegria da vida é quando a gente se percebe centelha divina, filho de um Pai que não nos abandona jamais e que nos dará os recursos necessários para a gente sobreviver. O problema é que a timidez, o orgulho ferido, a falta de ânimo, a falta de entendimento da vida, a gente não consegue remar mais um pouco e fazer como muitos, que apesar de parecer ter perdido tudo, foi a hora que descobriram o potencial que tinha e se fizeram muito melhor, muito mais fortes, se tornaram homens que levaram para a vida experiência para outros que, quando caísse, pudesse ver neles que é possível superar. Como a gente precisa, gente, descobrir isso na gente. Como a gente precisa entender que o jovem de hoje precisa muito do nosso carinho. Não abandonemos esses jovens que eles já são dinâmicos, já sabem pegar o ônibus sozinho, sabem se virar, já moram no Rio sozinho. Não deixemos tão sozinhos assim. Façamos mesmo à distância, eles perceberem a nossa presença. E as redes sociais nos facilitam. O WhatsApp hoje ajuda muito a conversar. Inclusive, se você já pagou o seu celular, o WhatsApp é como se fosse quase de graça. Você liga e conversa. É só ter um sinalzinho lá. Antigamente a gente mandava carta, levava uma semana se não tivesse greve, no correio. Aí a pessoa ia ler, aí ia escrever, 2 semanas depois chegava a resposta. Hoje você tem a resposta imediata. Hoje também está muito mais fácil você socorrer e ajudar, para que essa situação, às vezes o irmão está aqui nesta casa, participando com a gente, mas a cabeça está perdida, porque ela não está encontrando força e recurso, ou as influências estão além do que ela conseguiria segurar, e a gente chega, participa, vai na cantina, volta para casa, faz uma prece, pede a Deus que a semana seja boa, mas às vezes a gente nem se percebeu, nem conversou, preocupado com o que o outro vai pensar, preocupado se o outro não vai ter limite, esquecidos que somos todos irmãos, somos todos amigos, somos todos parentes, porque somos filhos do mesmo Pai. Que a gente possa, gente, nessa busca incessante, contarmos com amigos queridos, porque existe uma coisa que essa página alerta, que é dizendo, quando a gente está nesse momento de uma caminhada difícil, existem muitas mãos amigas que se estendem a trazer o conforto e o consolo. Como esses amigos queridos e evoluídos, eles são sutis, a gente precisaria fazer o que Chico orienta uma vez, numa página que eu li, ele dizia assim: façamos silêncio interior para a gente perceber, a partir da prece que fizemos, o amparo que vai vir. Se eles são sutis, não vai ser na nossa ansiedade que a gente vai percebê-los. Por isso que muitas vezes estão ajudando, amparando, e a gente não se dá conta que o amparo já chegou, porque senão a gente não estaria aqui. Eu acredito que muitos aqui têm experiências belíssimas para contar, de sufocos, situações
atropelamentos que quase aconteceram, balas perdidas, brigas, uma situação que poderia ter caído e não viu, que mais um passo ela teria caído de um lugar alto, ou se tivesse atendido um convite para passear, que lá teria acontecido o que aconteceu e ela estando poderia. Quantas vezes a gente é amparado, mas nosso tempo era pedir, 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 pedir. Apesar que está lá no Evangelho: pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á. Mas o Cristo adverte em outro momento: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Olha como é bonito isso, né? A gente pede ao Cristo, a gente pede a Deus, a gente pede os nossos espíritos protetores. E aqueles que são médicos, que têm mais facilidade de ter conhecido o seu protetor com nome, fica pedindo provavelmente, mas poucas vezes a gente agradece. Que a gente possa, diante desse tema, não ser só o mês de setembro, porque senão a gente cai apenas no modismo. A nossa responsabilidade com a vida é o ano inteiro, são todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Primeiramente, a vida conosco mesmo. Olhar para o espelho e dizer: obrigado, Pai, porque eu sou o melhor que eu pude ser. E tendo na doutrina toda a esperança, a alegria de movimentar-se, para que o corpo não enferruje e a alma não perceba, como se fosse um disco arranhado, e a música não possa mais ser cantada com a beleza que ela tem. Como cantar alegria e felicidade para aqueles que estão caminhando para essa possibilidade de suicídio, se eu sequer canto em mim, se eu quiser ter a alegria de estar vivendo, se eu sequer ter um esforço? Porque na questão 909 dos Espíritos falam que nos falta esforço. Quão poucos de nós se esforçam? Porque na verdade o que falta é a vontade. E é isso que está faltando na gente. Preocupado então com esse tema, eu pedi a um companheiro muito querido, já encerrando, mas eu não tenho um dom da poesia, e aí eu pedi a seu Dilton Pereira, que é o pai da Deise. Ele também, Deise, ele deu aula para mim quando eu estava no Rio, dos meus 14 aos 18 anos. E aí eu falei: seu Dilton, tem como o senhor escrever uma poesia para mim? Ele escreveu, ela trouxe, né? Eu dei uma lida rápida e agora... Então eu não tenho dom da poesia, mas eu tenho gostado ultimamente também de ler, de quem escreve, porque poesia traz o que está na alma. E se a nossa alma se transformasse mais em poesia, a gente poderia ver a beleza da rosa, mesmo enxergando alguns espinhos e tendo a certeza que elas são importantes, os espinhos, mas que a rosa não perde a sua beleza, o seu aroma, porque ela continua bonita, assim como o lírio continuou bonito mesmo nascendo no pântano. Nós somos lírios de Deus. Por que a gente não enxerga isso? Por que a gente não busca isso? Por que a gente não entende isso? Porque a gente vai para casa entristecido, fica com raiva que o salário não chegou, o dinheiro não deu, não consegui fazer bem o meu negócio, o filho pede isso, a vida está não sei o quê, o patrão... A gente vai perdendo a beleza do livro, porque a gente vai virando o pântano. E Deus dizendo, né? Olha, a vida continua. Então, seu Dilton escreve muito graciosamente assim: quantas vezes a vida nos maltratou, quantas vezes a tristeza nos visitou, quantas vezes pensamos em desistir, quantas vezes resolvemos prosseguir. No sobe e desce da existência, é imperioso consultar a consciência, robustecer a fé renovadora para os embates do dia a dia. Nossa mente, às vezes sonhadora, pode pensar ter encontrado estrela guia, num brilho enganoso com amarga utopia. A ilusão das fáceis conquistas talvez nos leve a tempos de euforias,
até a realidade chegar, entristecendo nossos dias. Sempre é tempo de recomeçar. Que nossos erros forjem sabedoria e vejamos um novo dia raiar. Lembremos que o que passou, passou. Não podemos mudar, já aconteceu. Se perdeu hoje, pode amanhã ganhar. Continuemos lutando. O que importa é que se viveu, com vitórias ou derrotas, vamos sempre aprender. Realizaremos nossos sonhos. O segredo é nunca esmorecer. Essa poesia bonita do seu Dildo, trazida aí de uma semana só que eu pedi, onde ele traz essas reflexões, lembrando que o adulto de hoje já foi o jovem de ontem, e o que o jovem de ontem será o adulto de amanhã. Que a gente possa pedir a Deus que a gente não siga essa doutrina espírita sem percebê-la, para ao desencarnar ficar-se lamentado que perdemos, conforme nas reuniões mediúnicas, né, Cris? Percebeu tantos espíritos sofredores dizendo: eu sabia, mas não dei atenção. Que a gente possa buscar alegria agora, que a gente possa buscar nessa doutrina o conhecê-la de verdade e fazer dela não um hábito de vir e sair da casa espírita, mas que ela seja transformadora em todo momento. A gente saber que, sendo centelha divina, saberemos agradecer ao Pai por toda a existência da nossa vida. Um abraço, um aconchego no coração de todos.